Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar alguma coisa a respeito dos meus projetos, tá? E eu vou usar como exemplo o projeto das 7 namoricas, tá? Que eu falei. Só que nesse vídeo aqui eu vou usar isso como um exemplo a respeito do meu pensamento, a respeito dos meus projetos, tá? Na parte que diz respeito diplomacia, tá? Profecia e aquilo que diz respeito à questão da empresa, do projeto da empresa, tá? A primeira coisa que eu quero falar é que eu tenho certeza que a criação do projeto My Teen Ladies, tá? Não foi por acaso que eu criei o projeto My Teen Ladies com um modelo de 2 mulheres e mais 8. Isso daí é uma coisa que já tem andado no meu coração desde 2017 e também desde 2014. 2016, 2017 e 2014, tá? Significa que esse projeto vai sempre permanecer, tá? E esse projeto é um modelo internacional, ou seja, o exemplo que eu tenho criado a respeito desse projeto, tá? É uma profecia internacional. E quando eu falo de uma profecia internacional, com grande força aqui na América, tá? E como Deus tem colocado no meu coração citar bastante a China, tá? E como eu ainda cheguei muito antes desta intriga que está acontecendo na Rússia, ter citado a Rússia também, desde 2020, 2019, tá? Significa que as coisas que eu falo, tá? Tem proporções internacionais no nível de profecia, graças a Deus. E por que, Jorge? Sim, porque Deus deu para mim este poder, tá? E Deus me conferiu a fazer essas coisas, justamente para confundir os sábios, tá? E para fazer a vontade dele através de mim. Bom, agora eu vou falar sobre a questão das namoricas. Eu vou citar cada uma delas para você entender as virtudes que eu carrego nesse projeto, tá? E as razões de cada uma delas. Bom, as 2 meninas do colégio, tá? Que eu citei, eu não sei como é que estão essas garotas hoje, ou seja, o que elas fazem, o que elas fizeram, como elas estão, eu absolutamente não sei nada. E é justamente 2 pessoas que eu quero trazer para dentro do meu trabalho. Eu quero ser patrocinado para fazer tudo isso aqui, exatamente como eu quero. E eu quero que essas 2 garotas, tá, sejam minhas namoricas, ok? Sim, eu quero trazer essas garotas do jeito que elas estão para fazer parte do meu projeto. Só que elas têm que estar interessadas em seguir conforme o modelo das coisas que eu falo. Ou seja, eu vou ser o conselheiro, tá? E vou ser a pessoa que vai instruir elas a respeito da maneira de fazer as coisas. Ok? Só que eu não posso oferecer nada para elas se eu não tiver patrocínio para fazer esse trabalho aqui e se eu não puder fazer as coisas do jeito exatamente como eu tenho planejado. Ok? Significa que enquanto eu não posso fazer alguma coisa exatamente do jeito que eu quero, isso ainda está no papel ainda está encostado. Ok? Então as 2 garotas que eu falei, eu quero essas 2 garotas, tá, juntamente comigo, tá? Para que eu possa lembrar para elas o tempo em que eu falei com elas, aquela situação, entender quem são elas, tá? E elas fazerem parte do meu trabalho e da minha vida, ok? E para serem diretamente as minhas namoricas, tá? A única coisa que vai excetuar elas disso é o seguinte, falando das 2, né? Porque eu estou falando de cada uma delas, tá? De uma maneira diferente, para você entender. Tudo que eu estou falando aqui é uma profecia. A respeito da primeira, tá? Que foi a primeira menina que eu falei. Essa primeira aí é o seguinte. Se ela esteve casada durante todo esse tempo, antes de 2016, ou seja, quando foi que eu fiz a primeira citação dela? Na verdade foi no Historinhas Românticas em 2016, 2014 mais ou menos, né? 2014 mais ou menos. Se durante esse tempo aí pessoas se aproximaram dela e deram qualquer coisa para ela para me ofender,
Isso vale para outra também, porque a outra, certamente, a outra menina, eu tenho certeza, tá, que quando chegou em 2016, 2017 depois, tá, tem vários prints lá no blog O Resumo do Caso moniquemorais.blogspot.com. Uma construtora chamada Casa Grande, tá, estava roubando informações minhas, tá? Eles estavam fazendo sequestro de informações em cima de mim e eles estavam negociando milhões em dinheiro, tá? Essa construtora, e eles estavam em cima daquele pessoal lá do colégio CEJOP, tá? Nessa conspiração contra mim. Você me patrocina, tá? E eles vão pagar centavo por centavo até fechar as portas dessa empresa, dessa construtora inteirinha, tá? Ok? A minha é mais prazer que eles fechem as portas e devolvam o dinheiro. Eu entrego tudo na sua mão se você me patrocinar. Qualquer coisa que se meteu em alguma coisa minha. Qualquer coisa que praticou magia negra no meu olho, tá? Eu quero que você arranque o olho disso daí milhares de vezes com navalhado, ok? E o indivíduo que praticou magia negra no meu cu, eu já falei, cortar as 2 pernas dele e depois destruir o cu dele milhares de vezes. Seja isso um estatuto perpétuo no mundo inteiro, tá? Para toda pessoa que pratica isso em alguém. Então o lance é o seguinte, qualquer aproximação que houve em cima dessas garotas, tá? Eu quero rechaçar e destruir tudo isso daí. Eu não quero que nada tenha se aproximado dessas 2 meninas durante esse tempo, até o dia de hoje, ok? Eu quero destruir qualquer coisa que se aproximou delas, ok? E aí nesse caso, percebendo quais são as intenções delas, tá? Que eu acredito que a primeira provavelmente não teria intenção de me prejudicar, mas a segunda deve ter sido muito manipulada para me prejudicar. Percebendo as intenções delas, elas podem ser aprovadas e até mesmo desaprovadas. Eu posso estar sob a situação de reprovar elas para não fazer parte desse projeto, ok? Então, dependendo do que elas fizeram e dependendo do que elas receberam e dependendo de qualquer coisa que elas fizeram, eu posso rejeitar elas completamente desse trabalho, tá? E isso como instrução para o mundo inteiro. A segunda situação são as 2 garotas famosas, tá? Que eu falei, a Nancy e a Suzu Itinose. Uma é uma cantora e dançarina coreana e a outra é uma atriz pornô. Sobre a Nancy, tá? Eu na verdade não tenho assim nenhum conselho diretamente a ela, né? Porque do tempo em que eu vi ela aparecendo aí nos vídeos, tá? Até o momento hoje, ela provavelmente deve estar sendo muito badalada, entendeu? E quando se fala que uma pessoa é muito badalada, muita inveja, entendeu? Por exemplo, o que circula uma pessoa muito famosa, se você analisar bem, tá? Principalmente na parte que se acha dono dessa pessoa, e 90% disso daí eu exterminaria do mundo, ok? Então o meu interesse pela garota, tá? É um interesse pessoal, tá? E no caso eu não tenho assim diretamente nenhum interesse de intervir em nada a respeito dela, mas de buscar a aproximação dela. O desafio, como eu falei, o desafio de puxar uma garota muito famosa para mim, ok? Seria esse o meu objetivo. E automaticamente eu teria alguma coisa para falar para ela, mas no caso dela seria ainda um pouco difícil, tá? Falando diplomaticamente falando. E a tal da Suzu? A Suzu é o seguinte, eu teria um conselho para dar para ela, tá? Algo assim de nível diplomático que eu gostaria de falar para ela. Mas isso daí demandaria uma aproximação entre eu e ela, de modo que eu tivesse a oportunidade de explicar para ela. E automaticamente eu gostaria de atrair ela para mim. Então, essas 4 garotas vão ser minhas namoricas. Eu vou convidar elas a serem minhas namoricas, ok? Considerando também que qualquer uma delas que me ofendeu, Thaís, qualquer uma delas que vem me ofendendo, no caso, por exemplo, da Nancy, né, que é uma pessoa que tem mais autonomia, né, e da Suzu, dependendo da maneira como elas me ofenderam, tá, elas também estão sujeitas a serem reprovadas desse projeto, tá, ok? Dependendo do que elas se dedicaram a isso daí, tá, elas também estão sujeitas a serem reprovadas, ok? Agora eu vou falar das 3 últimas garotas, que é o seguinte, a irmã da Monique Moraes, tá? A prima da Monique Moraes e a cantora.
eu me sinto meio acanhado de falar os nomes delas, tá? Para não ficar muito pessoal, tá? Mas o lance é o seguinte, o que eu quero falar a respeito delas é o seguinte: a irmã da Monique Moraes, tá? Me desagradou grandemente, tá? O procedimento dela, eu acompanhei o que ela fazia lá na igreja lá, tá? E eu sempre detestei o procedimento deles, tá? E considero assim, falando assim, ainda falando da prima da Monique Moraes, tá? Que eu vi a ascensãozinha dela, que ela começou a ser bastante badaladazinha logo no começo, por causa da adulação do líder. Desse momento aí que ela começou a ser adulada pelo líder, fazer parte de um grupinho ali, até um momento que eu saí da igreja e depois eu fui lá, eu achei o procedimento dela extremamente nojento, ok? Tá? Ok? E afirmo, tá? Que uma pessoa que se procede como a prima da Monique Moraes, Deus não vai ter nenhum impedimento de pegar essa pessoa e jogar em alguma coisa assim bem próximo do inferno, ok? Eu considero o procedimento da prima da Monique Moraes um procedimento extremamente nojento, tá? Durante todo o tempo que eu estive lá naquele grupo lá e vi o que ela fez, tá? E a maneira como ela se procedia, tá? Da mesma forma, a outra também, a cantora, tá? Embora ela tenha sido mais generosa comigo assim, a minha consideração com elas é somente como mulher, ok? Significa que, considerando elas como pessoa, eu considero elas um verdadeiro de um lixo, tá? Ok? Consegue entender? Significa o seguinte: o acordo que eu estou fazendo com elas é o seguinte: considerando o que elas, como eu falei das outras garotas, considerando o que elas fizeram durante esse tempo para me ofender, tá? Elas estão completamente excluídas de tudo que é meu, ok? É uma das coisas que eu queria falar aqui. Se aquela igreja estivesse em ruínas, ao ponto de desabar o telhado sobre a cabeça de todos eles, e eu tivesse que entrar ali para salvar algumas pessoas, eu talvez não me lembro de todas as pessoas ali. Não me lembro de todas, mas algumas me passam aqui na mente. Se eu pudesse anotar o nome de todas as pessoas ali e fazer uma lista de quem eu salvaria, com certeza a Monique Moraes, tá? E a família dela, todos iriam ser esmagados pelo telhado daquela igreja ali, sem dúvida nenhuma. As pessoas que eu iria tirar daquela igreja ali seriam outras, tá? Contando homens e mulheres, tá? Ok? Certamente a prima da Monique Moraes, tá? A irmã dela, a irmã da Monique Moraes, a Monique Moraes, tá? Iriam morrer esmagadas naquela igreja ali, ok? Ok? Então eu quero falar para você o seguinte: a outra coisa que eu quero falar é da associação desse pessoal, tá? Da igreja, do colégio e as famosas que eu falei, 7 garotas, com qualquer coisa que está praticando magia negra no meu olho, mas de jeito nenhum entra em nada que é meu, ok? Significa que eu estou à procura, tá? Os meus olhos estão à procura, tá? De pessoas, tá? Que sejam completamente diferentes, tá? Da prima da Monique Moraes, tá? Da irmã da Monique Moraes, tá? Ok? E da puta Monique, ok? Qualquer coisa que se procede diferente disso daí é o que eu estou procurando, tá? Então, o meu objetivo, tá? Servindo de exemplo para todas as outras garotas, tá? As 3 garotas que eu falei, tá? Por exemplo, a cantora, vamos falar da cantora para mim voltar às outras aqui. A cantora é uma garota bastante orgulhosa, então ela iria com muita dificuldade aceitar um acordo de ser uma namorica minha, considerando que tem outras garotas juntamente com ela. Então ela fica sob o direito disso daí, tá? Mas qualquer coisa que ela fez também para me prejudicar, tá? Ou para se promover às custas de mim, outra coisa também. Olha, Jorge, pagaram dinheiro para ela se promover como cantora às custas de você. Sim, eu sei que foi às custas de mim, às custas dela não. Às custas dela ela nunca ia conseguir nada, tá? E iam botar ela lá no final da fila. Eu afirmo aqui que da mesma forma que talvez prejudicaram ela, por ela não ter falado mal de mim, eu estou disposto a dar para ela tudo aquilo que tiraram dela. Da mesma forma que aquilo que ela recebeu às custas de mim, se levantando contra mim, ela vai perder isso daí e vai voltar lá para o lugar de onde ela veio. Ela vai pagar centavo por centavo do que ela fez. Isso vale para todas as outras garotas. Isso falando sobre a prima da Monique Moraes, tá? E sobre a Monique Moraes, no caso ela, né? Considerando que no caso as 3 garotas são completamente diferentes, não dá para eu falar tudo aqui. Mas
considerando o procedimento da prima da Monique Moraes, da irmã dela, elas estão sujeitas a mim, ok? Elas vão me reverenciar 7 vezes, tá? Elas vão ficar de joelhos na minha frente e vão me reverenciar 7 vezes, tá? Para elas começarem a fazer as coisas do jeito que eu vou ensinar para elas. Ou seja, para que elas façam parte daquilo que é meu, a primeira exigência é que elas vão se prostrar diante de mim, tá? Ok? Sim, elas vão se prostrar de joelho diante de mim. Pronto. E aí, tudo aquilo que o líder, o acordo vai ser o seguinte, tudo aquilo que o líder do grupo ensinou para vocês, do começo até o final que eu saí ali, e daí por diante as outras coisas. Tudo isso daí vocês vão pegar isso daí e vão embolar tudo que esse maldito ensinou para vocês e vai jogar na lata do lixo. E aí eu vou ensinar para vocês coisa nova. Caso contrário, não entra no meu trabalho. Mas, Jorge, realmente isso daí é muito fácil para você. Preste atenção como é que é interessante, ó. Se eu chego para essas duas garotas, né, no caso a irmã da Monique Moraes e a prima da Monique Moraes. Se eu chego para elas e falo assim, ó, vocês vão se prostrar 7 vezes na minha frente e vocês vão pegar tudo que é do líder e vão amassar e vão jogar na lata do lixo. Elas vão se encher de orgulho, se encher de soberba e de orgulho, mas de jeito nenhum que a gente vai fazer isso. Aí tá bom, então eu vou embora. E aí vem um satânico com o cu explodindo de dinheiro de crime organizado que encosta o cu, um sanguinário que encosta o cu no olho dos outros, dono de vários negócios no mundo, e fala para elas assim, ó, se prostra diante de mim e diante do diabo, e vocês vão ter tudo aquilo que vocês querem. Eu duvido que elas recusariam, ok? São pessoas, assim como eu falei, que Deus quer pegar essas pessoas, que nem eu falei aqui, que nem os ensinamentos daquele líder do grupo, e jogar tudo isso na lata do lixo do inferno, ok? Então, as duas garotas que eu falei, a prima da Monique Moraes, a irmã da Monique Moraes, elas estão convidadas a fazer parte do meu trabalho sob essa condição que eu falei. Sou eu que estou mandando nelas, ok? E eu coloquei elas abaixo dos outros 2 grupos de garotas, não foi? O primeiro grupo, o segundo grupo, elas estão no terceiro grupo. E considerando todas as coisas que eu falei aqui, ok? Como eu falei que cada garota é uma diferente da outra, tá? Cada uma delas é diferente da outra. Os grupos de garotas também são diferentes, tá? E ao mesmo tempo tem coisas que eu falei aqui que valem para todas elas, ok? Essa é a profecia, tá? Dos meus projetos, ok? Se você viu qualquer coisa que está praticando magia negra no meu olho agora, espionando esse aparelho, tá? E você puder matar isso daí, você é apto a participar dos meus projetos, tá? Eu já cheguei a falar, tá? Que qualquer coisa que não deseja grandemente matar tudo isso daí, não faz parte dos meus projetos, ok? Pronto, agora eu vou falar alguma coisa de entretenimento. O que eu vou falar de entretenimento? Eu tenho pra mim que eu escrevi isso daí lá no Historinhas Românticas, eu escrevi, tá? Teve um dia, isso, tem várias historinhas, eu escrevi várias historinhas, né? Nesse aqui eu vou falar 2 coisas, então, uma da irmã da Monique Moraes, e vou falar uma outra da prima da Monique Moraes. Vou falar uma coisa de cada menina então, tá? Da primeira. A primeira menina que eu conheci na época do colégio, né? No dia que eu fui falar, que eu tava falando com ela, aliás, no dia que eu fui falar com ela, depois de toda aquela situação que ela me deu aquele fora, que ela disse assim, eu já tô com alguém, né? Mais ou menos isso, tá? Pra mim não revelar tudo. Eu lembro que a cara que ela, quando ela me deu aquele fora assim, falou assim, eu já tô com alguém, ela tava puta da vida mesmo. Aí eu não entendi, porque eu simplesmente cheguei, posso falar com você? Aí ela tava de risinho assim, com um papelzinho na mão assim, falando com uma pessoa. Aí ela virou, olhou assim pra mim, acho que ela nem olhou, sei lá, mas eu lembro a cara dela tudo, tá? Aí ela falou assim, eu tô com alguém, assim, aí me deu um fora assim, tava puta da vida. Aí pronto. A outra menina, né? Deixa eu ver uma coisa que eu lembro assim. Sobre a outra eu lembro de uma situação. A primeira vez que eu vi a tal da outra menina foi o seguinte, ela tava assim, ela tava com um shortinho vermelho assim,
Ela tava com um shortinho, aquele shortinho bem colante mesmo, assim, vermelho. Aí eu tava sentado lá no chão, lá embaixo, assim. Aí ela passou assim do outro lado, falou com uma garota na porta do colégio com um papel na mão pra entregar alguma coisa. Aí a garota falou, ei, você com esse shortinho assim, ó. Aí ela foi, pegou a ponta do short assim, levantou assim pra cima aqui, ó. Mostrou assim, como se fosse a pontinha da bunda, assim. Aí ela fazia aqui assim, ela fez assim, ó. Fez assim, foi e saiu. Aí eu falei, bonitinha essa garota, hein? Eu vou chegar, eu vou falar com essa menina. Pronto. Aí, pronto. Mas eu tenho pra mim que eu já tinha visto ela umas outras vezes. Quando isso aconteceu, eu já tinha visto ela de outras vezes, tá? Pronto, foi a primeira, a segunda. E sobre a Nancy, eu já fiz um vídeo falando sobre as coreografias dela, não foi? Falei que eu achei bonitinho os movimentos que ela faz, tá? E acredito, tá, que ela é uma das garotas assim, que faz melhor esse negócio aí, tá? Bom, e a outra... E fiquei bastante triste, pronto, lembrei. Fiquei bastante triste, tá? Que ela tinha um vídeo dela no YouTube, tá? Que ela estava fazendo com uma camisa laranja, tá? E ela estava fazendo algumas coisas assim, ó. Ela estava fazendo algumas coisinhas assim, balançar assim, ó. Fiquei bastante chateado que esse vídeo foi tirado da internet, tá? Ok? Fui procurar e não achei, fiquei bastante chateado. E sobre a Suzu? A Suzu é profissional, hein? Essa menina aí, poxa, brincadeira não, uma estrada mesmo, hein? E eu tenho um conselho para dar para ela, tá? Ok? E gostaria de atrair ela para o reino dos meus projetos, tá? A tal da Suzu. Itnose. E sobre a irmã da Monique Moraes? É uma lembrança, né? Sobre a irmã da Monique Moraes. Eu lembro de uma situação. Eu lembro que muitas vezes eu tava andando assim, e aí quando eu levantava a cabeça andando assim, eu dava de cara com ela assim, a irmã da Monique Moraes. Aconteceu pelo menos umas 2 ou 3 vezes assim. Eu estava andando assim, e aí ela bateu de frente assim comigo assim. Muitas vezes. E aconteceu até um dia que eu estava sonhando, eu sonhei que aconteceu exatamente isso. Eu estava saindo de dentro de um lugar, aí quando eu saí ela bateu de frente comigo. Então aconteceu pelo menos umas 3 vezes. E também acontecia a situação de que quando eu olhava, tem pra mim que tá escrito lá no Historinhas Românticas, isso que eu falei. Estão praticando bastante magia negra no meu cu, tá? Os cagalhões que tem inveja, tá? Já falei, tá? Que é uma indústria, tá? Uma indústria, uma cu-indústria, tá? Uma cagalhão indústria, como se fosse uma fábrica de cocôs, tá? De muita magia negra, tá? E muita inveja em cima de homens, tá? Quando o assunto é mulher. Então eu quero falar pra você, tá? Que é um esquema, tá? Imenso mesmo de misandria, tá? Esses cocôs que espionam pessoas que praticam magia estão sempre com um furingo inchado mesmo de inveja, tá? De homem em relação à mulher, tá? Eu quero falar pra você, tá? Você que é homem não percebeu, tá? Por exemplo, ó, vai voltar pra televisão o teste de fidelidade do João Kleber. Aquele programa chato. Não, eu quero falar pra você um esquema, tá, de assassinato, de destruição de homens. É isso daí que tá voltando pra televisão. É isso que eu quero te falar, tá? Quando se fala de um programa como o Teste de Fidelidade, o que está por trás é um grande submundo mesmo de destruição de homens, tá? Ok? Eu sou vítima disso por 20 anos, tô te passando aqui de primeira, tá? É como se fosse um exército de manjadores de piroca, de assassinos de culhão, tá? De uns indivíduos feios pra caralho com inveja de aproximação de homem e mulher, tá? Quero falar pra você, tá? E tudo isso daí é feminismo e família tradicional que financia, tá? Ok? Presta atenção, então a irmã da Monique Moraes, uma das situações que acontecia também é que ela ficava me olhando assim, às vezes assim, me subestimando assim, como que me olhando de cima e embaixo. Aí vou lembrar de 2 aqui, ó. Por exemplo, teve uma vez que ela estava me olhando assim, ela me olhava assim de cima e embaixo, aí quando eu passava perto dela assim, que eu ia de frente assim, ela vinha, quando ela me olhava, ela regalava os olhos assim, ela se borrava todinha. A irmã da Monique Moraes, uma das situações. Aí uma outra, ela saindo do banheiro assim, eu passando assim, ela se borrava todinha. Aí uma outra situação é que ela estava sentada assim num local. Aí eu já contei que nesse dia ela estava sentada para tentar se aproximar de mim. Sim, foi isso daí mesmo. Tá escrito lá no Historinha Romântica 2 vezes que ela fez isso. Aí eu tava, na época eu tava barbadão assim, tava com a barba grande assim.
Aí eu passei assim, e aí eu olhei pra ela assim. Quando ela olhou pra mim, ela ficou toda borrada. A irmã da Monique Moraes. Então ela ficava me olhando assim de cima e embaixo assim, mas quando eu olhava pra ela assim, ela ficava toda borrada. E a outra situação também foi o seguinte, teve um dia que eu tava sentado na escada, eu tenho pra mim que tá numa historinhas romântica também. Eu tava sentado na escada assim, aí ela tava fazendo um servicinho assim no grupo, tava se sentindo assim importante. Ela tava com um papel na mão assim, aí ela veio andando assim, ela ficou assim perto de mim assim, me olhando assim com a cara assim de quem olha de cima e embaixo assim, ela foi e sentou assim do meu lado assim. Aí ficou tipo que ironizando, tirando um sarro com a minha cara. A irmã da Monique Moraes. E aí ela tava usando o cabelo assim, de vez em quando ela prendia o cabelo assim, 2 cachos assim, um de cada lado assim, ó. Ela prendia como se fosse 2 tranças assim, ficava bonita aberta. E a outra, a prima da Monique Moraes, o seguinte. No dia que eu fui lá, eu já contei, vou terminar, tá, com a prima da Monique Moraes, uma da Aline. Preste atenção. A prima da Monique Moraes veio tava no dia do passeio. Ela tava usando um shortinho que dava pra ver assim o formato assim da coisinha ali por baixo. Aí, mais atrás, assim, a parte de trás. Aí eu tava num lugar, ela entrava assim rindo assim, ela entrava rindo assim com outras garotas. Quando ela batia o olho e me via lá no final da coisa assim, ela regalava os olhos assim e voltava assim, ó, virava e saía. Virava e saía assim, pronto. Aí, outra situação também. Eu tava passando assim, aí tinha como se fosse uma porta assim, uma entrada. Aí, e por que elas faziam isso? Porque elas gostavam de mim. Ok? Então o que acontecia? Ela teve, como se tivesse uma porta assim, ela cruzou a porta assim, e aí deu de cara comigo vindo assim. E ela veio assim, rindo assim, ó, rindo e falando assim. Aí quando ela bateu de frente comigo assim, ela parou assim, aí ela virava assim e andava ao contrário. A prima da Monique Moraes. Aí quando ela fez isso, eu vi, ó. Eu vi assim alguma coisa assim por trás dela assim. Até hoje eu lembro disso daí, ok? Até hoje eu lembro dessa fotografia que eu tirei ali. Aí uma outra situação também foi o seguinte, teve um dia... tudo isso daí tá no Historinhas Românticas, tá? Teve um dia, pra não falar todas, tá? Mas teve no dia que me expulsaram lá do grupo, eu tava sentado lá atrás esperando começar a porcaria da reunião. Aí eu fiquei esperando. Ela foi, nessa época ela já tava com o cara lá. Aí ela foi, entrou na sala assim, e oi, tudo bem? Tava como se fosse com uma bolsa assim, ela foi e sentou lá atrás. Sentou exatamente do meu lado. Sentou do meu lado assim, nem percebeu. Aí uma cadeira assim, o espaço de uma cadeira. Aí eu olhei pra ela e falei alguma coisa, não vou falar. Quando eu olhei assim pra ela, ficou séria assim, olhando pra mim. Aí ela foi e levantou assim, pra me expulsar da sala. Aí eu vi ali, ó, vi 2 negocinhos assim, ó. Eu vi ali. E aí ela saiu assim, pronto. Lembro disso até hoje, tá? A outra situação foi o seguinte. Agora eu vou falar sobre a cantora, uma lembrança a respeito da cantora. Deixa eu ver uma aqui. Uma que eu achei legal foi o seguinte, teve um dia que a gente tava voltando de evangelizar na rua. Aí, nessa época aí, a cantora ficava toda eufóricazinha assim, quando ela olhava pra mim, ela ficava toda eufóricazinha assim, e aí eu tinha que ficar sempre ignorando ela, sempre andando por um caminho diferente assim, pra ela não, por causa do cara. Tinha um rapaz que gostava dela, e o cara tinha conversado comigo, aí eu tava sempre fazendo curva dela assim, aí ela ficava toda eufóricazinha. Aí numa dessas que eu tava voltando assim, tava todo mundo andando assim na rua. Aí, ó Deus, que o indivíduo que algum dia me caluniou de ser viado, o senhor meta vários tiros no meio da cara desse vagabundo. Então eu me afastava dela, tá? Tava sempre me afastando dela. Aí o que aconteceu? Quando todas as garotas gostavam de mim, tá? E não tinha nada de viado em mim.
Amém. Se você viu um indivíduo que andou me chamando de viado, tá? Se você arrancar vários pedaços da carne desse indivíduo cada vez que esse filho da puta falou isso daí, tá? Você está fazendo aquilo que eu quero. E se você patrocina o meu trabalho, você faça exatamente isso daí. Agradeço bastante, ok? Vamos continuar. Aí tava todo mundo assim, andando na rua assim, pela calçada assim. Aí eu tava falando um troço, eu virei assim, isso assim, assim. Aí eu... não tem aquelas descidas assim do pessoal deficiente assim, aquelas descidas amarelas que eu já cheguei a ver várias pessoas tomando tombo naquilo ali. Eu pisei em cima daquele negócio ali escorregadio e dei uma escorregada assim pra frente assim, ó. Quando eu dei uma escorregada assim, aí eu fiquei falando assim, aí as garotas começaram a rir assim. Quando ela viu as garotas, o pessoal dando umas risadazinhas de mim assim de leve, ela fechou a cara assim, ó. Fechou a cara assim e falou, fala pra mim, Jorge, fala pra mim o que você queria falar. Ela foi, fala pra mim. Eu falei, não, deixa pra lá, deixa pra lá. De novo eu fazendo curva dela. Ok? Eu tenho pra mim que isso... Ah, não, essa história eu não contei não, no Historinhas Românticas, eu não contei. Mas foi uma das histórias a respeito, ok? Então é isso daí, tá? Qualquer coisa que você viu tá mexendo em qualquer uma dessas 7 garotas que eu falei aqui. Meu objetivo é matar isso daí, tá? Qualquer coisa que mexeu em uma dessas 7 garotas, tá? Ok? Eu quero matar isso daí, ok? Eu quero matar, processar e colocar na cadeia. Eu não quero que nada mexa. Processar com milhões e colocar na cadeia, ok? Processar, colocar na cadeia e matar, ok? Qualquer coisa que andou mexendo nessas 7 garotas, ok? Principalmente aqui nessa cidade aqui, tá? Ok? Em qualquer lugar, tá? Ok? Qualquer coisa que mexeu, qualquer coisa que se aproximou dessas garotas, com dinheiro ou sem dinheiro, acabar com isso daí, ok? E se alguma coisa algum dia soltou foguete, encostou o cu no meu olho, já está morto, ok? É isso daí, tá? Eu não quero que nada tenha mexido nisso daí, eu quero do jeito que eu falei. E aí você sabe o que eu falei, né? Quem mexeu, né? Fazia exatamente isso. Cortar-lhe um pedaço porque praticou magia negra no meu olho, entrou naquilo que é meu, certamente. Matar porque se meteu naquilo que é meu e pagar processo milionário porque mexeu, tirou de ordem as coisas que eu estava colocando, ok? E aí eu expliquei o acordo para as garotas, falou, ok? As 2 garotas podem ter um acordo comigo ou não. As outras 2 também podem perder. E as 4 garotas, as 3 últimas, tá, que eu falei, elas estão a favor de qualquer coisa que está contra mim, então elas estão fora, ok?